JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Direito ambiental. Lei 9.605 de 98. Crimes ambientais. Nesta aula, trataremos das disposições gerais da lei, da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime, da ação e do processo penal, da cooperação internacional para a preservação do meio ambiente e das disposições finais. Lei 9.605 de 98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Artigo 2º. Autoria e participação nos crimes ambientais. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. Culpabilidade. Previsão no Código Penal. Artigo 29. Do concurso de pessoas. Aplica-se aos crimes ambientais. Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Esta pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Neste caso, trata-se da cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta é também chamada de desvios subjetivos entre os agentes ou participação em crime menos grave. Atende à teoria pluralista. Representa uma exceção à teoria unitária ou monista, adotada pelo Código Penal, artigo 29, visando afastar a responsabilidade objetiva no concurso de pessoas. Se um dos concorrentes, para efetivar a infração penal, quis participar do crime, mas este se desenvolve e acaba se tornando outro, e o agente não quis participar desse crime mais grave, não haverá vínculo subjetivo nesse delito, respondendo somente pelo crime menos grave, o qual quis participar. Entretanto, se a ocorrência do crime mais grave for previsível, o agente continuará respondendo pelo crime menos grave. Contudo, poderá ter sua pena aumentada até a metade. Aplicação subsidiária do CP e do CPP. Está no artigo 79 da Lei de Crimes Ambientais. Artigo 79. Aplica-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal
e do Código de Processo Penal. Objeto bem protegido na Lei de Crimes Ambientais. O objeto jurídico é o meio ambiente, cultural, natural, artificial. O objeto material na Lei de Crimes Ambientais são as florestas, águas, animais, peixes, prédios públicos e outros. O meio ambiente na Constituição Federal está previsto no artigo 225. No título 8º da Ordem Social, no capítulo 6º, que trata do meio ambiente. O artigo 225 diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º do artigo 225. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. A Lei de Crimes Ambientais regulamenta este dispositivo constitucional. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 8º. A Lei de Crimes Ambientais tem essa finalidade: regulamentar este dispositivo constitucional. O conceito de meio ambiente está na Lei 6938 de 81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. No artigo 3º, para os fins previstos nesta lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Sujeitos ativo e passivo nos crimes ambientais. Sujeito ativo nos crimes ambientais são pessoas físicas e jurídicas. Os crimes são comuns, cometidos por qualquer pessoa. Sujeito passivo formal é o Estado. O sujeito passivo material é a coletividade e o titular do bem jurídico tutelado. Na Lei de Crimes Ambientais, nós encontramos crimes próprios. São os crimes contra a administração ambiental cometidos por funcionários públicos. São crimes previstos nos artigos 66 e 67 da Lei de Crimes Ambientais. Artigo 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos, científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental. Pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público.
pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. A previsão de crime culposo é somente para o artigo 67, conceder licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais. O artigo 66, fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, não tem forma culposa. Responsabilização penal das pessoas jurídicas na Lei de Crimes Ambientais. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas. A responsabilidade das pessoas físicas, neste caso do artigo 3º, não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Teoria da dupla imputação. Imputação simultânea da pessoa física e da pessoa jurídica. Desnecessidade em crimes ambientais, de acordo com o STF e STJ. Pessoa jurídica tem vontade e consciência, pois tem existência própria. A atuação colegiada em nome da pessoa jurídica é a própria vontade da empresa. A culpabilidade da pessoa jurídica está relacionada à responsabilidade social. Posição do STF. A norma constitucional não impõe necessidade de dupla imputação. Posição do STJ. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Requisitos para se reconhecer a responsabilidade da pessoa jurídica. Primeiro, a infração penal tenha sido cometida por decisão de seu representante legal ou contratual. Requisito segundo, que a decisão tenha sido no interesse ou benefício da pessoa jurídica. Denúncia da pessoa jurídica por delito ambiental condicionada à denúncia da pessoa física responsável. O STJ não exige essa responsabilidade. A pessoa jurídica pode ser denunciada isoladamente, sem qualquer necessidade de denúncia da pessoa física. A Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física responsável no âmbito da empresa. A responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independe da responsabilização concomitante da pessoa física que age em seu nome.
a condenação da pessoa jurídica não acarreta a condenação da pessoa física pelo mesmo crime. Desconsideração da pessoa jurídica na Lei de Crimes Ambientais. Teoria menor. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Desconsideração da pessoa jurídica no Código Civil é a teoria maior, está no artigo 50 do Código Civil. Segundo a teoria maior, adotada pelo artigo 50 do Código Civil, para efeito de desconsideração, exige-se o requisito específico do abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Artigo 50 do Código Civil. Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento das partes ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Crimes Ambientais. Nos dois casos, é a teoria menor. A teoria menor, mais fácil de ser aplicada, adotada pelo CDC e pela Lei de Crimes Ambientais, não exige a demonstração do requisito específico, tão somente o abuso da personalidade jurídica. A mera insolvência da pessoa jurídica permite a desconsideração de sua personalidade. Esta teoria é aplicada de forma restrita, pois atinge somente o direito do consumidor e o direito ambiental. Responsabilidade da pessoa jurídica na Constituição Federal. Artigo 225, parágrafo 3º. Esta previsão constitucional representa uma norma ou mandado constitucional de criminalização. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Capítulo 3º da Lei de Crimes Ambientais. Da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime. Artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat, ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados, sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues a instituições mencionadas no parágrafo 1º
deste artigo, o órgão atuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Parágrafo 3º. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Parágrafo 4º. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Capítulo 4º. Da ação e do processo penal na Lei de Crimes Ambientais. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública, incondicionada. Ação penal pública incondicionada é atribuição do Ministério Público, que é o autor da ação. Esta previsão do Ministério Público como autor da ação está na Constituição Federal, no CPP e no CP. Constituição Federal, artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Código de Processo Penal, da ação penal, artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Código Penal, da ação penal, ação pública e ação de iniciativa privada. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Aplicação do artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Aplicação imediata de pena restritiva de direito ou de multa. A Lei 9.099 trata do Juizado Especial Criminal dos crimes de menor potencial ofensivo. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo
em caso de comprovada impossibilidade. Infrações penais de menor potencial ofensivo. Lei 9.099 de 95. Artigo 60. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Artigo 74 da Lei 9.099. A composição dos danos cíveis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Artigo 28 da Lei de Crimes Ambientais. As disposições do artigo 89 da Lei 9.099 aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei com as seguintes modificações. Aqui, nesta situação, trata-se do sursis processual, aplicação do sursis processual ou da suspensão do processo aos crimes ambientais. São as seguintes modificações. Inciso 1º. A declaração de extinção de punibilidade, de que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1º do parágrafo 1º do mesmo artigo. Inciso 2º. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais 1 ano, com suspensão do prazo de prescrição. Inciso 3º. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos 2º, 3º e 4º do parágrafo 1º do artigo mencionado no caput. Inciso 4º. Findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2º deste artigo, observado o disposto no inciso 3º.
Inciso 5º. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Trata do sursis processual. Nos crimes em que a pena mínima cominada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal. Parágrafo 1º do artigo 89. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições: reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Parágrafo 2º do artigo 89. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Parágrafo 5º. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Parágrafo 6º. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. E parágrafo 7º do artigo 89. Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. O artigo 77 do Código Penal trata dos requisitos da suspensão da pena, do sursis penal. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente
em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício, e não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, também do Código Penal. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Neste caso, do parágrafo 2º, trata-se do sursis etário e do sursis humanitário. Etário com relação à idade e humanitário com relação à saúde. Ação penal. Competência na lei de crimes ambientais. Em regra, a competência é da Justiça Estadual, mas pode ocorrer situações que a competência seja da Justiça Federal. Nesta situação, deve-se observar a competência estabelecida no artigo 109 da Constituição Federal. No artigo 109 da Constituição Federal está a competência dos juízes federais. Em particular, é mais importante para se observar, quando se trata de crimes ambientais, as competências do inciso 1º e do inciso 3º. Inciso 1º será competência dos juízes federais as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Inciso 3º. Os juízes federais são competentes para processar e julgar as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Nos 2 casos, se houver matéria ambiental, nesta situação, a competência será da Justiça Federal. E temos que lembrar a questão da conexão do crime ambiental com delito de competência federal. Neste caso desta conexão, a competência também será da Justiça Federal. Capítulo 7º. Da Cooperação Internacional para a Preservação do Meio Ambiente. Artigo 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para produção de provas, exames de objetos e lugares, informações sobre pessoas e coisas, presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa,
e outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte. A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la. A solicitação deverá conter. A solicitação para cooperação internacional deverá conter o nome e a qualificação da autoridade solicitante, o objeto e o motivo de sua formulação, a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante, a especificação da assistência solicitada e a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso. Reciprocidade da cooperação internacional. Para a consecução dos fins visados nesta lei, e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido o sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países. Capítulo 8º. Disposições finais. Aplicação subsidiária do CP e do CPP. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Termo de compromisso ou termo de ajustamento de conduta, TAC. O TAC não impede o ajuizamento da ação penal. Para o cumprimento do disposto nesta lei, na Lei de Crimes Ambientais, os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores. O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á exclusivamente a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais. O prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas,
poderá variar entre o mínimo de 90 dias e o máximo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. A descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas. As multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas. O valor da multa de que trata o inciso 4º não poderá ser superior ao valor do investimento previsto. E o fórum competente para dirimir litígios entre as partes. TAC e execução de multas na Lei de Crimes Ambientais. A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. Rescisão do TAC. Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior. Prazo para firmar o TAC. O termo de compromisso deverá ser firmado até 90 dias, contados da protocolização do requerimento. Requerimento de celebração do TAC. O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. Publicação do TAC no órgão oficial. Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente mediante extrato. Exercício de fixação. Assinale verdadeiro ou falso nas assertivas abaixo. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto na Lei de Crimes Ambientais, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Está correto? Assertiva 1. 2. A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Assertiva falsa, pois a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a responsabilidade das pessoas físicas. 3. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. O enunciado trata da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica. Alternativa correta. 4. Os animais apreendidos em infrações administrativas ou criminais serão sempre libertados em seu habitat natural. 4. Alternativa errada, porque nem sempre os animais serão libertados em seu habitat natural. 5º,
nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Alternativa 5 está correta. 6. A suspensão condicional do processo, previsto na Lei 9.099 de 95, não se aplica aos crimes de menor potencial ofensivo definidos na Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 98. Sexto, alternativa 6, está errada, porque se aplica a suspensão condicional do processo à Lei de Crimes Ambientais. 7. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país sem qualquer ônus. Afirmativa está correta. 8. A Lei de Crimes Ambientais permite que órgãos ambientais, integrantes ou não do CISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização, possam celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas. 8. Alternativa 8 está falsa, porque somente órgãos ambientais integrantes do CISNAMA podem estabelecer TAC, termo de ajustamento de conduta. 9. O termo de compromisso previsto na Lei de Crimes Ambientais destinar-se-á exclusivamente a permitir que pessoas físicas e jurídicas possam promover as necessárias correções de suas atividades para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes. 9. Alternativa 9 está correta. 10. A celebração do termo de compromisso de que a Lei de Crimes Ambientais não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. Também está certo. A celebração de TAC não impede a execução de multas. 11. O termo de compromisso de que trata a Lei de Crimes Ambientais deverá ser firmado até 90 dias, contados da protocolização do requerimento. Alternativa 11 também está verdadeira. 12. Sob pena de ineficácia, o termo de compromisso de que trata a Lei de Crimes Ambientais deve ser publicado no órgão oficial competente mediante extrato. Alternativa 12 também está correta.